É bom nós estarmos unidos para continuarmos esse trabalho que Deus colocou em nossas vidas, né? De salvar almas para Cristo. Meu nome é Cícero, aqueles que não me conhecem ainda, e é um prazer estar junto com vocês. Nós vamos estar falando 45 minutos, espero que nós podemos conversar um pouco, né? É pouco, é curto o tempo, mas vamos ver o que dá para nós estarmos nos motivando a estarmos salvando almas, porque essa é a vontade de Cristo para nossas vidas. Me pediram para falar despertando o interesse pelas almas, motivar os irmãos a despertar o interesse pelas almas. Falei, puxa, irmão, mas como eu vou fazer isso aí em 45 minutos, né? Falei, vamos lá. O primeiro ponto eu queria, né, eu até coloquei como introdução, o que é alma? O que é alma? O que é alma? E aí eu fui procurar no dicionário algumas palavras mais fáceis, né, para nós podermos compreender. E lá no Aurélio, ele diz que o princípio da vida, né? Alma é o princípio da vida, é o princípio espiritual do homem, concebido como separável do corpo imortal. Vendo? Acho que todos pegaram aí uma liçãozinha para vocês aí. Todos têm uma liçãozinha. Quem não tem, como nós estamos concluindo, tá? O princípio espiritual do homem concebido como separável do corpo imortal. No Novo Testamento é o termo alma. O termo alma é traduzido no grego psiche, que como nefesh no hebraico é muitas vezes traduzido por vida. E usa-se acerca do homem individual. Se a gente for olhar o livro de Romanos, quando nós vamos ver a respeito daquelas almas ali que sendo salvas, realmente nós vamos ver que fala a respeito do homem individual. E cada ser tem uma alma vivente e é separado daquele que é mortal. Isso aí está no dicionário bíblico universal, quem quiser procurar. Alguém pode ler para nós ali o Atos 2:41? Vamos dar uma olhadinha lá, Atos 2:41. Quem tiver aí, lê para nós. 2:41. Quem pode ler para nós ali? Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E aquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Isso. Essa pessoa no grego fala almas, tá? Falar almas ali. Então são pessoas. É a importância que nós estamos vendo já no começo da igreja pelas almas. Então nós vamos estar conversando a respeito dessas almas, a respeito de como vamos nos motivar a estarmos buscando estas almas. Romanos 13:1. Romanos 13:1. Quem pode ler para nós? Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Então, o que nós estamos vendo aqui? Que nós podemos entender e estarmos olhando que até as pessoas que foram colocadas num lugar, porque Deus estabeleceu. Deus não cuida das almas? Deus é quem cuida das almas. E até tem uma passagem bíblica que fala que nós conhecemos que pode mexer com tudo nesse homem, mas a alma não toque na alma. Então Deus cuida de todas as almas. Deus tem interesse por todas as almas, até nas autoridades. Deus tem interesse por todas as almas. Alguém que gosta de salvar a alma, gostaria de orar, eu sei que todos vão orar, mas não só. Quem gosta de orar por nós, para que Deus nos abençoe essa alma? Alguém pode orar por nós? Por favor. Senhor Deus, Pai nosso, Senhor que é todo-poderoso, é bondoso, e o Senhor tem tido misericórdia de nós e nos trouxe até aqui. Nós agradecemos ao Senhor por ter feito isso, agradecemos porque o Senhor está nos dando esse ensinamento.
Abençoa, Pai, o Cício, que vai dar essa aula para nós, que ele fale as coisas que o Senhor gostaria de falar para nós. Abençoa que a palavra que a gente vai ouvir seja a sua palavra. Nos orienta para que o nosso coração seja aberto e a gente consiga sugar todo esse ensinamento e levar para onde nós viemos, para as nossas congregações, em nome de Jesus. Oramos. Amém. Amém. A alma, ela representa primordialmente a força vital do ser humano. Também a vida interior que abrange os desejos e as emoções. É parte de nós que não morre. Apocalipse capítulo 6, versículo 9, ele diz: quando ele abriu o quinto selo, viu debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então nós sabemos que a alma não morre. A alma é que vai voltar a Deus. Uma hora essa alma vai estar presente junto de Deus. Nós temos que ter muito interesse por essas almas. E ver que quando estamos vendo aqui o Apocalipse está dizendo que a alma daqueles que ouviram a mensagem de Deus, elas foram para perto de Deus. Quando abriu o quinto livro, viu debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Vê a importância que tem a alma para Deus, porque é pela palavra que essa alma vai chegar até Deus. E se ouviram e deram um testemunho verdadeiro, almas chegarão à presença de Deus. Quando Jesus iniciou seu ministério, ele convidou alguns homens, a se tornarem seus discípulos. E Jesus propôs algo para aqueles homens ali que era imensurável. E foi difícil para aqueles homens dizerem assim: não, eu não quero. Quando Jesus começou o ministério dele, ele convidou alguns homens a salvarem almas. Esse era o ministério de Jesus. E todos os homens que ele convidava, pelo menos que é relato na Escritura, nós vemos aqui que eles: sim, Senhor, estou aqui. Eu quero estar junto com o Senhor. Eu quero salvar a alma. É algo tão imensurável, irmãos, que ninguém consegue negar essa vontade. Perante Jesus, pelo menos, não negaram. Isso é o ponto que nós estamos querendo ver um pouco. Mateus capítulo 4, versículo 19, Jesus disse: está aí no papel de vocês aí? Siga-me e eu os farei pescadores de homens. Pescadores de homens. E eles seguiram Jesus. Eles confiaram na proposta de Jesus. Eles aceitaram aquela proposta que Jesus fez a eles. Venham ser pescadores de homens. E nós, irmãos, continuamos nessa missão aqui na terra. O desejo de Deus, o desejo de Cristo, é que eu e você, que toda a igreja continue dentro desse ministério, nessa missão de Cristo, No primeiro século, ele agiu. E tenho a certeza, irmãos, que ele continua agindo ainda aqui, junto conosco. Século 21. Século 21. E ainda ele está agindo. Ele deseja, ele precisa de homens e de mulheres que tenham esse interesse pelas almas. Ele precisa de pessoas que queiram participar com ele nessa proposta, que ele veio fazer ao mundo. Isso somos nós. É você. Sou eu. Essa é a vontade de Cristo, de nós estarmos salvando o ano. Então, nós como discípulos de Jesus, nós queremos ver a igreja lotada de pessoas. Eu quero ver até a minha morte pelo menos aqui, pelo menos umas 5 mil, 6 mil pessoas, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil pessoas. É o meu desejo. É seu, na sua congregação, na sua cidade, lá no seu bairro. Esse é o desejo de Cristo para você e para todos nós. Ele tem uma proposta para nós. E nós temos que confiar nessa proposta. O primeiro passo, dar prioridade para a vida do líder. Nós, os líderes, aqueles que são líderes, eles têm que entender isso. Que tem uma prioridade. Jesus deu uma prioridade para ele ser um líder.
Todo líder tem que ter a convicção que Jesus tem um grande interesse por sua alma. Todo líder, irmãos, se você é líder, né, você tem que entender isso, que Jesus tem um grande interesse pela sua alma. Quem pode ler para nós lá em Mateus, capítulo 28, ou capítulo 11, versículo 28 ao 29. Alguém pode ler? O que Jesus Cristo fala? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Podemos notar, irmãos, o quanto Jesus se importa com todos, principalmente comigo e com você. Que já ouvimos essa voz, de chegar até Ele. Olha o quanto nós somos importantes para Cristo, ao ponto, Ele se importou tanto comigo e com vocês, ao ponto de nos convidar para trazer um descanso para a nossa alma, de nos tranquilizar na alma. Irmãos, nós podemos gozar e entender um pouco do que é esse descanso na alma. Teve um caso ontem, a irmã passou mal, né? O que nós fizemos? Confiamos em Cristo e nossa alma descansa. Não é isso? Então nós como líder, irmãos, nós temos que entender, né? Temos que ter essa convicção que a nossa vida é uma prioridade nas mãos de Cristo. Nós temos que estar convictos disso. Nós temos que estar convictos disso. O quanto nós somos importantes nas mãos de Jesus. E às vezes nós podemos fazer perguntas, né, para nós mesmos como: por que eu cheguei a Jesus? Não sei se vocês já fizeram essas perguntas. Por que ele fez? O que ele fez para mim? O que tem feito por mim? Por que estou aprendendo de Jesus? Por que Jesus se interessou por mim? E por que o que Jesus espera de mim? E muitas outras perguntas o líder faz. Ou não faz? Eu como líder eu faço muitas dessas perguntas para mim. Você não faz para você? E são essas perguntas, irmãos, que nos levam a confiar na proposta de Jesus. Pescadores de almas. Essas perguntas me levam a confiar na proposta de Jesus para mim. Ele nos tem delegado a função de líder lá no nosso grupo, lá no meu grupo, para eu ser o pescador de alma. Ele me chamou para dar descanso para minha alma, mas não é para eu ficar calado, não é para eu nem para você, é para nós podermos entender que nós somos uma prioridade para Ele no corpo, individualmente, prioridades em Cristo. Para nós podermos entender a proposta de Jesus como líder, nós temos que estar capacitando os grupos de casa. Ele nos chamou você como líder, e você que está ouvindo também, para poder capacitar o seu grupo lá e o seu grupo poder crescer, né? Para mostrarmos para os nossos amados irmãos e amigos que estão lá a importância do interesse pelas almas, despertá-los para se interessarem nas almas, porque esse é o interesse de Cristo, esse é o interesse de Deus, as almas. Quando eu começo a falar de almas, eu começo a pensar no Adão lá no Éden, né? Tinha tudo com Deus. Tinha tudo com Deus. Ele desobedeceu, está fora. O Adão, será que um dia ele vai estar na nossa presença também? Não sabemos. Mas nós temos várias pessoas do nosso lado, né? Temos várias pessoas do nosso lado que nós podemos sim despertar e trazê-los para dentro do corpo de Cristo e um dia estarem junto conosco. Fico pensando, Adão desobedeceu. E eu? Será que eu estou motivando o meu grupo de casa, né, pelo interesse das almas? Será que nós estamos realmente trabalhando com isso? Eu fico pensando. E nós temos que fazer, é o nosso papel, é o meu papel, é o seu papel, não é? É o
nosso papel isso. Nós temos que mostrar a importância de serem conquistadores de alma, lá no nosso grupo. Nós como líder, nós temos que ser motivadores em nossos grupos. Nós temos que estar trabalhando com eles, falando com eles a importância daquelas almas que estão lá desgarradas. Nós temos que lidar com eles, levá-los a confiar na proposta de Jesus, de sermos todos juntos, no grupo, conquistadores de alma. E, irmãos, eu não sei para você, mas às vezes eu faço um pouco como o Alan fez, né? Falou ali no início do grupo. Eu quero ensinar, eu quero levar um cafezinho, eu quero orar, eu quero fazer tantas coisas. Eu quero fazer tantas coisas. Mas não, nós como líder temos que entender, temos que aprender que nós temos que levá-los a compreender que todos fomos chamados para sermos sucessores de Cristo e dos apóstolos. Todo o grupo. João 17, vamos lá em João capítulo 17, é uma passagem que nós conhecemos, né? E é bom nós estarmos lembrando disso. O versículo 21. Alguém pode ler? Eu estou tentando fazer como lá no grupo de casa, tá? Alguém pode ler para nós aí? 17, 21. A fim de que todos sejam um, como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti. Também estejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Tá vendo? E eu, como líder de casa, eu tenho que passar essa motivação para os meus irmãos, para o nosso grupo. Você, como líder, é isso que Deus quer. Nós temos que continuar o que Cristo começou, que os apóstolos deram a continuidade e passaram para nós. É a nossa vez agora. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, se nós estivermos motivando o nosso grupo de casa, nós estamos motivando o nosso grupo de casa, estamos falando para eles a importância das almas, com certeza, irmãos, nós vamos fazer com que o mundo venha a crer que Jesus Cristo enviou, que Deus enviou Cristo. E o grupo vai compreender a importância daquela alma que está lá, para que ele possa se juntar conosco e também um dia estar na presença de Cristo, na presença de Deus. Essa é a nossa função, esse é o nosso papel. Como líder no grupo de casa, temos que influenciar, despertar o interesse de cada membro pelas almas. Temos que despertar esse interesse. Esse é o meu papel e o seu papel. Temos que nos lembrar que Jesus nos chamou para um descanso e o desejo dele é de transmitirmos a outros a possibilidade desse descanso. Deus nos chamou, Jesus nos chamou para um descanso. E o desejo de Cristo é de nós estarmos transmitindo para outras pessoas esse descanso. Versículo 22, João 17, 22 e 23. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, olha lá, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste. Nós, como líderes de casa, nós temos que levar ao grupo de casa ter essa plena unidade no interesse pelas almas. Nós, como líder, de sabermos o quanto é valoroso uma alma. Os grupos, irmãos, têm que despertar o interesse pelas almas. E é o papel meu e seu como líder, estarmos despertando as pessoas pelo interesse pelas almas. Nós temos que ter um desejo ardente de sermos conquistadores de alma. E isso é uma sabedoria divina. Quando nós começamos a transmitir e o grupo pega isso, todo o grupo está tendo uma sabedoria divina. Provérbios 11:30. Alguém pode ir lá para nós? Daqui a pouco eu começo a correr, irmãos, tá? Porque é assim, eu vou devagarinho, daqui a pouco tem que correr para não dar tempo de terminar, né? Provérbios 11:30. O fruto da retidão é a árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. É sábio. Olha,
Despertar interesse pelas almas é levar outros a participarem do banquete que o grande Salvador de almas, Jesus Cristo, deixou preparado para muitos participarem junto conosco. O fruto da retidão é a árvore de vida, e aquele que conquista a alma é sábio. E quando nós passamos isso para o nosso grupo ali, o que vai ser a motivação? De poder ensinar e mostrar para eles a grande sabedoria que está em salvarmos a alma. Mateus 22, 9. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Jesus falou isso, não foi? E lembra quando foi o motivo? Qual foi o motivo? Quem foi chamado não deu valor, né? Exatamente, não foi isso aí? E irmãos, continua, até hoje. Até hoje. Nós temos que carregar essa proposta de Jesus, de irmos para as esquinas, né? Chamar muitas pessoas para o banquete. Nós não temos que ficar acomodados, nós temos que motivar o nosso grupo a estarem buscando mais pessoas para o banquete. Como líderes, temos que certificar se o nosso grupo tem essa percepção na sua essência. A essência do meu grupo é isso, salvar almas. Como líder, nós temos que estar pensando nisso. Sabe por quê? O líder Jesus, né? O mestre, o Messias, lá dentro do íntimo dele era isso. João 3,16, todos nós conhecemos, que Deus amou o mundo e enviou Jesus Cristo para que todos que nele creram não pereçam, mas tenham a vida eterna. E o que aconteceu com Jesus? Morte de cruz por causa da minha alma e por causa da sua alma. E aqui ele está ensinando, olha, vão pelas esquinas e preguem. Como líder, nós temos que certificar, meu irmão, vou falar novamente, temos que certificar se o grupo tem essa percepção em sua essência. Salvar a alma. É de grande importância incluir evangelismo em nossos grupos pequenos. É de suma importância isso, irmão. E às vezes é fácil fazer tudo no grupo pequeno. E na igreja, olhando só para mim. Fica muito fácil. Eu olho só para mim. O que eu preciso. O meu desejo. Lá no grupo, aqui na igreja, no grupo de casa, nós temos comunhão, temos amor e temos serviço. E às vezes desempenhamos muito bem o amor entre nós, a comunhão entre nós e serviço entre nós. Aí eu ligo para o meu irmão, eu trago um bolo para o meu irmão, eu trago um cafezinho para o meu irmão, eu dou um abraço para o meu irmão, eu sorrio para o meu irmão, eu confesso meus pecados junto com o meu irmão. Mas nós estamos falando hoje, cadê o pastor? Não está escrevendo, irmão. Você sabe o que significa esse acróstico, né? Temos comunhão, temos amor, temos serviço e às vezes nós esquecemos do essencial. E nós temos que estar despertando o interesse dos nossos irmãos, dos nossos amados irmãos ali junto conosco, pelas almas. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Que muitos grupos pequenos correm o risco de esquecerem da alma, dessas almas. E esses grupos que esquecem das almas, a tendência do grupo é acabar. E acabar. Lembra quando Jesus falou para ele, vamos pelas esquinas? Alguém está aí com o livro aberto de Mateus, capítulo 22, 10? Quer ler, irmão? Por favor. Jesus falou, vamos, vai, né? Lá o chefe do banquete falou para ele, vamos pelas esquinas. E agora, o que acontece aí? Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. A sala do banquete ficou cheia de convidados. Porque o chefe capacitou aquelas pessoas, ensinou para eles como eles deviam fazer. Quem eles deviam procurar? Não foi?
Ele não ensinou? Se nós olharmos no texto, ele vai estar ensinando, ele estava motivando aquelas pessoas que ficaram ali, né? Olha, vamos lá e convida tal pessoa. Sim. Todo tipo de pessoa, convida, traga. Irmãos, pensem, por que às vezes o grupo, não sei o seu grupo como que está lá, ele não tem mais pessoas no grupo? Quem tem grupo lá aqui na sua casa? Tem grupo? Vocês têm grupo? Hã? Tem? Depois vamos falar um pouquinho das bênçãos lá, que eu quero saber também, que eu aprendi isso. Né? Mas não tem mesmo, irmãos. Eu falo isso porque eu já tive, quando comecei também com um grupo pequeno, não chegava ninguém, não tinha ninguém. Então o grupo ficava desanimado. Só tinha os irmãos ali, os mesmos irmãos de domingo, né? Os mesmos irmãos estavam ali no domingo comigo. Daqui a pouco a gente já falava que era grupo de casa, nós estávamos ali falando de uma coisa ali, né? Vamos conversar a respeito da morte de Jesus, e só estava entre nós. Aí chegou um tempo que um não vinha mais, outro também não vinha, daqui a pouco acabou. Por que vocês acham que acontece isso, irmãos? Falando sério, é pergunta, pode responder. No começo, eu lembro que a gente começou faz mais ou menos um ano. No começo igual você falou, nossa, eu tive muita gente, né, e a gente animar. Aí teve uma pessoa que estava aqui agora, nossa irmã, né, e ultimamente, nos últimos 6 meses, a gente está vendo justamente isso. Está vendo ninguém. Pior que a gente se pergunta para si mesmo, o que eu estou fazendo de errado? Será que eu estou agindo corretamente? Será que eu não estou, como o irmão lá falando, colocando isso em oração, né? Purificando? Então, e a gente está se perguntando, né? A última reunião que a gente teve, a gente estava justamente se questionando, né? Como a gente pode estar agindo melhor? Será que é o local, se está na casa certa, né? Vai até trocar. Dentro do grupo inicial da casa do Antônio, fomos para a casa do Manuel. E a gente está se perguntando, né? Porque no começo estava tão bom, né? Estava vindo muita gente, isso tudo acontecendo. É um outro ponto. Eu acho que assim, essa percepção a gente tem no nosso grupo também. E uma coisa que a gente tem até conversado constantemente, e até ontem, inclusive, nós estávamos falando exatamente dessa particularidade, e às vezes a gente sentir que o grupo não cresce, é que a maior essência do grupo de casa é a gente se preocupar com a situação de cada um membro, de cada pessoa que está ali. E muitas vezes a gente só está focado só na lição e aplicar a lição, ou somente no seu eu. Né? Então a gente não enxerga. Então assim, o que a gente fez no nosso grupo para que isso mudasse, essa percepção mudasse? Aí vamos lá buscar as almas. A gente tem, na verdade, aberto cada um, deixando cada um falar dos seus problemas, fazendo a lição, aplicando a lição do dia a dia, mas se preocupando especificamente com cada um problema, que é justamente as almas. Né? Então, acho que isso que faz entrar lá dentro. Esse é o ponto, irmãos. Nós estamos falando, estou querendo mostrar para vocês, e eu tenho aprendido nisso também, que eu tenho como líder capacitar o grupo todo pelo interesse pelas almas. Aqui, quando nós estamos vendo esse texto, né, nós vemos que o mestre foi e capacitou alguns homens, não foi? Ele fez? Ele capacitou alguns homens, mas ele instruiu da maneira como fazer. E aí o que aconteceu? Então os servos saíram. Eles foram pelas ruas. E ele fala que reuniu todo tipo de pessoas. Mas às vezes nós nos limitamos ao fulano pode, ciclano pode, eu vou pode, ele lá não, esse aqui dá, esse aqui lá não dá, aqui não posso, esse aqui não. Irmãos, Deus põe tantas oportunidades na nossa vida. Pode ver, todo dia você tem uma oportunidade de pregar para alguém. Todo dia. Não, eu não posso nem ver de pessoa. Você não trabalha? Você não trabalha? Você não tem um vizinho? Você não tem uma pessoa que está conversando com ela que nem conhece a Cristo ainda? Todo tipo de pessoa. Todas as pessoas. E eu, como líder, tenho que estar motivando, né, os meus amados irmãos lá, interessarem-se pelas almas. E quando eu começo a explicar para ele que todo tipo de pessoa, aquele que você está conversando com ele, é esse que Deus está interessado, você está ensinando para ele, ele vai fazer isso.
Ele vai estar conversando coisas do cotidiano, normal. Mas ele vai estar interessado por aquela alma. Lá no coração dele está isso, no íntimo. Porque nós, como líderes, estamos motivando o grupo. A proposta de Jesus posta em prática. Jesus, ele tem uma ordem após cruz. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, tem uma ordem após cruz. Quem pode ler para nós? Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vocês acham que isso daí, ó, ele falou alguma coisa assim, ó, se você quiser. Ele falou isso? Hã? Ele falou, vamos, né? Vão pelo mundo, pregue o Evangelho, quem for batizado será salvo. As almas, todo o grupo pequeno de casa tem como propósito inicial alcançá-las. Todo o grupo pequeno tem como propósito inicial alcançá-las. Por várias razões, isso só acontece nos primeiros meses. Já aconteceu comigo também. Por várias razões. Isso só acontece nos primeiros meses. Só ocorre nos primeiros meses. Todo mundo interessa, animado. Mas não sei porquê, irmãos. Nós começamos a ficar frustrados. De repente, todo mundo animado. Daqui a pouco nós começamos a ficar frustrados. Porque nós paramos de correr atrás das almas. Sabe por quê? Em alguns grupos se torna bem comum estar pensando: vamos deixar para mais tarde o evangelismo. No começo está tudo animado, mas daqui a pouco o pessoal já começa a se acomodar, e daqui a pouco começa: vamos deixar para mais tarde. Aí nós começamos a perder o foco, perdemos a visão, perdemos a motivação. Então, o Dr. David Rogers, ele teve uma experiência. Eu peguei isso com o Alan, um livro de evangelismo eficaz lá, né? Esse Dr. David Rogers é um evangelista que cuida do maior ministério de grupos pequenos dos Estados Unidos. Olha o que ele diz: a gente esperou 1 ano e meio para começar a falar sobre evangelismo em nosso grupo pequeno. Estamos ainda tentando corrigir nosso erro. Agora eu enfatizo cada vez mais que nossos grupos não são nós 4 e ninguém mais. Agora eu falo para meus líderes: se não convidar outros, os seus grupos vão morrer. Isso é um homem experiente que está falando. Ele relata aqui que ele é o maior ministro de grupos pequenos dos Estados Unidos. E ele mesmo está entendendo isso, que eles ficaram um bom tempo pensando só neles. Esqueceram, aí começaram a perder a motivação. E depois de 1 ano e meio, ele está tentando motivar, e fica difícil. Então, o que eu estou levando vocês, eu quero levar vocês a entenderem junto com vocês, eu quero motivá-los a estarmos lembrando que o nosso mestre deixou uma ordem com 2 palavras no imperativo, para todos os discípulos seguirem. Eu quero motivar você a entender isso junto comigo, irmãos. Jesus disse lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Vão, preguem.
incentivar você nisso, irmão. Que Jesus falou isso para nós. Vão e preguem. Ele é imperativo, ele falou, se vocês quiserem, vão. Talvez vocês possam pregar o Evangelho. Se quiserem também. Não, irmãos, ele está dizendo, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. É imperativo. O que você compreende pela ordem de Jesus? Vão pelo mundo. O que você compreende? Pode falar. Vão pelo mundo. Todo lugar. Todo lugar. O que mais? Seria mais direto, fale a todas as pessoas. Fale a Como todas. você já citou. Você pode pregar para todas as pessoas do teu lado. E esse quer dizer, vai ao mundo, né? O que mais vem na mente? Vão pelo mundo. O que está na sua mente? Convidar pessoas. Convidar pessoas. O que significa essa mensagem? Vão pelo mundo para você. O mundo está em sua mão. O mundo está em sua mão. O que mais? É mesmo a família, né? A família. Eu vou ficar em casa. Não ficar em casa. Façam discípulos. O que mais? Não se limitem. O que mais? Vão pelo mundo. O que significa? Falem a todos. Falem a todos. Está vendo, irmãos? Todos nós sentimos algo quando ouvimos isso. Vão pelo mundo. E outra passagem. Preguem. Qual o verdadeiro sentido dessa expressão? Pregue o Evangelho para você. Qual o verdadeiro sentido dessa expressão? Falar. Falar do Evangelho. Falar do Evangelho. Uma ordem. Hã? Como se fosse uma ordem. Uma ordem. Qual que é o verdadeiro sentido dessa expressão? Como prega o Evangelho? Para você. Não perder sua oportunidade. Pregue o Evangelho. Como prega o Evangelho? Pregue o Evangelho. Anuncie Jesus. O que mais? Se hoje estou aqui, alguém pegou o Evangelho para mim. Se eu estou aqui, alguém vai Eu tenho hoje. que levar para alguém também. Tem que levar para alguém também. Anuncia boas novas. Anuncie as boas novas. O que mais? Pregue o Evangelho. Salvar almas. Salvar almas. Pregue o Evangelho. Anunciar Jesus. Gente, Jesus quando ele falou para nós, ele falou, fala para o mundo aí. Vão para o mundo aí. Fala que eu morri por causa deles. Fala para o mundo aí que eu fui sepultado por causa deles. Eu não tinha culpa nenhuma, não tinha pecado nenhum. Hã? Estava zerado. Eu estava zerado. Mas vai pelo mundo e pregue, né? Vai pelo mundo e pregue. Eu morri. Eu fui sepultado, mas eu ressuscitei no terceiro dia por amor a essas almas. Isso que Jesus deu uma ordem, irmãos, depois da cruz. Essa é a ordem para todos nós, para levarmos pessoas para o céu. Tudo isso que vocês falaram, é tudo isso. Mas essa é o Evangelho. Isso que ele falou, vamos pregar o Evangelho. O Evangelho é isso: morte, sepultamento e ressurreição. 1 Coríntios 15, 1 a 4, é isso que fala. Então isso ele pediu, olha, vai prega, que eu morri, eu fui sepultado e ressuscitei. E eles também falaram, essas almas também falaram. Esse que é o sentido que Jesus está mostrando para nós ali. Vão e preguem. Temos que ter um grupo que inclui evangelismo, e que tem esse alvo dentro do grupo. Temos que ter grupos que incluem evangelismo e que esse alvo exista desde o começo do grupo. Todos nós temos que pensar assim. Todos nós temos que estar pensando dessa maneira. Cada grupo vai ter a meta de trazer uma pessoa ou uma família cada 6 meses. Confiando na palavra de Jesus. Em João 14, 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crer em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E as obras que Jesus Cristo falou para aqueles homens lá no passado, elas continuam sendo para nós, irmãos. É salvar almas. É promessa para nós. A obra de Jesus qual foi? Qual foi a obra de Jesus?
Pregar evangelho. Pregou. Ele pregou salvação. Ele morreu, não foi? Ele falava isso para os apóstolos. As obras de Jesus foi justamente isso, de viver de uma maneira digna para resgatar almas. Essas foram as obras de Jesus. E ele diz que as obras que ele tem realizado, todos nós podemos realizar ainda mais. Lá no nosso grupo pequeno, pode. Nós podemos fazer isso. E essa proposta de Jesus aconteceu nas Escrituras. Se nós pegarmos ali o Cornélio, né, no Atos 10, né? Lembra? Lá em Cornélio, o que aconteceu com o Cornélio? O que eles fizeram? Não só pregaram o Evangelho? Não foi a promessa de Jesus? Veio só o Cornélio na casa dele, né? Foi só o Cornélio? Não. Foi toda a família. Não é? E a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor, lá em Atos 11, versículo 20 e 21. Irmãos, tem tanta passagem que fala dessa promessa de Jesus, que ele estaria com aqueles irmãos ali, que as obras que ele fez seriam maior ainda, se aqueles irmãos se dedicassem realmente no aprendizado que ele tinha passado. Interesse nas almas. Se nós estamos interessados, ainda acontece hoje. Evangelismo não acontece no encontro bíblico. Às vezes a gente fica pensando que é quando nós estamos naquele momento ali que está acontecendo o evangelismo, né? As pessoas precisam ser convidadas a estudar individualmente. Eu tive um grupo em Maringá com 60 pessoas durante 1 ano e meio. Não salvei nenhuma pessoa. Ou Cristo nos salvou, ou eu não deixei Cristo salvar. Nós tínhamos um grupo de 60 pessoas. Nós estávamos em 6 irmãos. O resto era tudo visitante. Nós não salvamos uma alma, porque nós não pregamos o Evangelho. Porque nós não pregamos o Evangelho. O grupo tem que entender isso, que temos que convidar um monte de pessoa, e aí ele tem que começar a falar individualmente. Por que tem um lanchinho, um cafezinho? Por causa das almas. Não é só para a gente encher a barriguinha, né? É por causa das almas. E é nesse momento que nós estamos usando. Eu já aprendi. Eu estou falando para vocês que depois eu tenho um tempo que eu aprendi. É que nesse momento é que eu tenho que estar conversando ali. Olha, nós temos algo melhor para você ainda, né? Quer conhecer Jesus um pouco mais? Vai numa conversa amigável e leve essa pessoa até Jesus, como fizeram com vocês. Eu sei que tem muitos aqui que foi feito isso dentro do grupo de casa. Como fez com você? E hoje você é um líder. E pense dessa forma também. Motive o seu grupo a trabalhar junto, em equipe, para que todos nós possamos participar da grande comissão. Todos participam da grande comissão. Todos começam a entender que participam da grande comissão. Motive a trabalhar em equipe, para trazer almas, para conhecer o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, e Salvador daquelas almas também. Se as pessoas puderem experimentar comunhão, amor, serviço e almas, conhecendo Cristo, elas vêm. Se elas puderem conhecer isso, elas vêm. Alguém está lá em Atos 2, nós estamos terminando, irmãos. 42. Eu separei aqui algumas partes dessa passagem, de Atos 2, 42 e 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. E perseverando, unânimes todos os dias, no templo e no partir de pão, de casa em casa, comia com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. Olha que gostoso, né? E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Irmão, o grupo precisa de evangelizar. O grupo precisa de ter um líder que esteja motivando esses irmãos a ter interesse pelas almas. Então, motive o seu grupo a ter interesse pelas almas. Eu queria, irmão, poder falar para vocês o que tem acontecido no meu grupo, mas o tempo é muito curto, tá? Mas qualquer coisa nós podemos sentar uma hora e conversar. Se tiver alguma dificuldade lá, naquilo que eu puder te ajudar, eu estou aí. Não somente eu, mas todos os líderes de grupo de casa, eles podem te ajudar aí, ok?
Pode tirar um tempinho, pode conversar um pouco comigo, pode conversar, falar um pouco mais. Eu te motivo a estar com um interesse pelas almas, motivar o seu grupo pelo interesse pelas almas. Só quero ler uma coisa de Carlos Drummond, hein? Não sei se ele é cristão ou não. Olha o poema dele, diz assim, o poema Alma Perfumada, de Carlos Drummond de Andrade. Tem gente como você que nem percebe como tem a alma perfumada, e que esse perfume é dom de Deus, e cabe a mim e cabe a você a fazer com que eles se despertem a entenderem que a alma dele vai voltar a Deus. É um dom de Deus, foi Deus que colocou a alma nele, e é a vontade de Deus que essas almas também voltem para ele. Lembra, irmão, o fruto da retidão é a árvore de vida, e aquele que conquista a alma é sábio. Provérbios 11:30. Vamos motivar nossos grupos nesse interesse pelas almas, tá? Que Deus possa estar abençoando vocês, que nós todos possamos sair em busca dessas almas que estão perdidas, irmãos, como um dia vieram atrás de nós, e nós podemos isso. É promessa de Cristo, né? É promessa de Cristo. E Ele, se nós estivermos ensinando, falando das verdades para Ele, Ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. Confie, ensine, fale de Jesus, tenha interesse pelas almas. O Senhor Jesus está para voltar. Que Deus vos abençoe. Amém.